Minha namorada me traiu pelo motivo mais idiota. Deixe-me começar. No ensino médio, havia essa garota que tinha uma queda por mim e eventualmente me convidou para sair. Ela não conseguia acreditar quando concordei porque ela sempre mencionava que eu era bonito demais para ela. Eu costumava dizer a ela que isso não era importante e que a amava, afinal, por que concordaria em sair com ela, certo? O encontro foi ótimo e ficamos juntos até ela ter 22 anos, F, e eu 23 anos, M. Ambos temos empregos que pagam bem, moramos juntos em uma casa e estávamos planejando nos casar, entre outras coisas. A coisa que eu não gostava era que ela ainda sempre mencionava que eu era bonito demais para ela. Eu disse a ela que não me sentia confortável com isso e perguntei por que ela sempre mencionava isso. Ela disse que tinha medo de que eu a traísse. Vou descrever minha vida, sem amigas mulheres, apenas 5 melhores amigos desde a infância, eu não saio para festas, e se saísse, nunca iria sem minha namorada. Normalmente, saio 2 ou 3 vezes por semana sem ela com meus amigos, principalmente para a academia. Ela sai para festas sem mim, mas eu realmente não me importo porque confio nela e não sou o tipo de parceiro ciumento. Ela sempre voltava por volta das 3 da manhã, mas eu estaria dormindo porque tinha que trabalhar às 5 da manhã. Eu sou bastante ativo no Instagram e sempre posto fotos com meus amigos ou minha namorada, ou apenas fotos minhas nas férias. Eu tinha muitas pessoas na minha caixa de mensagens diretas, mas sempre as ignorava, dizia a elas que tinha uma namorada ou simplesmente as bloqueava. Agora, um dia, eu estava na academia com meus amigos, e um deles me convidou para a casa dele porque estávamos muito cansados, e eu concordei. Imediatamente, contei à minha namorada e enviei minha localização para ela. Ela apenas leu a mensagem, e tudo continuou normalmente. No dia seguinte, ela chegou em casa mais tarde do que o habitual, por volta das 4h30, e eu estava acordado porque tinha que ir trabalhar. Depois de vê-la, perguntei por que ela estava tão atrasada, e ela respondeu com só perdi a noção do tempo. Não pensei muito nisso e fui trabalhar. Mais tarde naquele dia, recebi uma mensagem dela dizendo que precisávamos conversar. Eu apenas disse que precisava trabalhar e que iria mais tarde. Quando voltei para casa naquele dia, ela estava sentada no sofá chorando. Pensei que alguém tivesse morrido e fui confortá-la. Perguntei o que estava errado, e ela me disse que no dia em que chegou tarde, tinha dormido com um ex-namorado. Eu apenas olhei para ela e depois perguntei, por quê? Ela disse que estava insegura porque eu era bonito demais para ela e que tinha certeza de que eu também tinha traído pelo menos uma vez. Eu apenas continuei olhando para ela e disse que precisava de um momento, então saí de casa. Não sabia o que fazer, então apenas saí com meu carro. Eu não sou uma pessoa emocional, então não chorei de verdade, mas fiquei pensando o tempo todo, ela me traiu. Quando voltei para casa, a vi agindo como se tudo estivesse normal e ela tentou me dar um beijo, mas eu recusei. Não sei o que fazer agora. Eu disse a ela que vou ficar na casa dos meus amigos por alguns dias. O que devo fazer? Atualização, vou resumir o máximo que posso. Para mim, estou indo muito bem e não me arrependo de nada. Então, as pessoas pensaram que eu ficaria, as pessoas tentaram me dar conselhos. Você realmente achou que eu ia ficar com ela? Claro que eu ia terminar com ela. Para ser honesto, usei alguns conselhos, mas vamos começar. Não fiquei muito tempo na casa dos meus amigos, 2 dias. Depois disso, voltei para casa e disse imediatamente, sem nem mesmo cumprimentá-la. Sabe, você estava certa, estou muito acima do seu nível, e não apenas em aparência. Ela imediatamente começou a chorar, mas eu não me importei nem um pouco. Eu só queria que ela saísse da minha frente. Ela tentou se desculpar e recomeçar, mas eu apenas recusei com um de jeito nenhum. Depois que ela chorou bastante, ela foi embora, não sei para onde, mas também não me importo. Ouvi dizer que ela tentou se fazer de vítima, mas não me importo com o que ou como ela está indo. Fui inundado de críticas pelos amigos dela, mas foi muito engraçado. Levei na boa e continuei como se nada tivesse acontecido. Acho que é prejuízo dela. Tínhamos uma vida perfeita, e minha esposa me traiu. Casei-me com minha melhor amiga no ano passado. Estivemos juntos por 8 anos, e foi o relacionamento mais incrível e gratificante que já tive. Tínhamos a vida perfeita. Temos o filhote mais fofo, e ela é a criatura mais leal e amorosa que já conheci. Estávamos economizando para comprar uma casa na nossa cidade dos sonhos e estávamos prestes a dar esse passo este ano.
planejávamos adotar depois. Finalmente, quitamos todas as nossas dívidas de estudante. Temos amigos incríveis e hobbies pelos quais somos apaixonados. Fazíamos tudo juntos, encontros várias vezes por semana, todo fim de semana com certeza e geralmente alguns durante a semana também, viagens de carro, férias e eventos. Ficávamos acordados até tarde todas as noites, abraçados e falando sobre nosso futuro juntos. Temos 1 milhão de piadas internas e mandávamos mensagens carinhosas um para o outro o dia todo. Passamos pela pós-graduação, pela pandemia e por todos os tipos de outros eventos tumultuados da vida juntos. Trabalho em casa e cuidava de todas as tarefas domésticas para que ela não tivesse que se preocupar com isso. Cuidei do cachorro, fiz o treinamento, o passeio e a alimentação para que ela não tivesse esse estresse adicional. Ganho 4 vezes mais que ela, para que ela possa seguir seu emprego dos sonhos, que por si só não rende o suficiente para pagar aluguel, já que estamos em Nova York. Nunca reclamei de nada disso, e poder fazer todas essas coisas por ela sempre me deixou tão orgulhoso e feliz, para que ela pudesse realizar seus próprios sonhos profissionais. E ela ainda me traiu. Ela traiu com um colega de trabalho que ela conheceu há apenas alguns meses, que é bem mais jovem que ela e que é subordinado a ela no trabalho. Eu disse a ela que estaria disposto a trabalhar nisso juntos em terapia, que eu poderia perdoá-la porque nossa vida era tão incrível. E ela me disse que estava muito arrependida e faria qualquer coisa para consertar as coisas, que nunca teve a intenção de me magoar. Mas descobri na semana passada que ela ainda está me traindo com ele. E quando a confrontei, ela se transformou. Ela foi verbalmente abusiva, gritou comigo e me disse que nunca me amou nem nosso filhote. Ela me disse que apenas estava me usando o tempo todo e que agora que encontrou outra pessoa, não precisa mais de mim, e que não sentia nenhum remorso ou culpa, e só fingiu se desculpar quando foi pega da primeira vez para poder continuar me usando por dinheiro. Eu deveria estar com raiva, mas só sinto pena dela. Ainda vou ter uma vida incrível. Levei nosso cachorro, agora, acho que ele é meu, e saí de casa. Ainda vou comprar aquela casa, agora sozinho. Todos os meus amigos, também nossos amigos, e até os amigos dela, têm sido muito solidários. Até a família dela tem sido muito solidária comigo. Ela está perdendo muitos amigos. Está me perdendo, seu melhor amigo, no mínimo. Ela pode perder o emprego. Ela não pode pagar o aluguel onde está morando de qualquer maneira. Sempre gostou de shows caros, roupas e passatempos, e de sair para comer, e agora não pode mais fazer nada disso. Isso simplesmente não faz sentido para mim, mas ela não atende mais minhas ligações, então acho que é isso. Nunca vou entender o que aconteceu ou por que ela desistiu de nossa vida juntos do nada assim. Atualização: como muitos de vocês previram, ela tentou voltar. Múltiplas vezes, na verdade. Os últimos 2 meses foram insanos de muitas maneiras para mim. Encorajei-a a procurar um terapeuta, e ela foi diagnosticada com um transtorno de personalidade. Ela não me disse os detalhes, mas meu próprio terapeuta suspeita de transtorno de personalidade borderline, para o que vale. Ainda a amo e me importo muito com ela, tanto que toda vez que ela me ligava soluçando, dizendo que não tinha tido a intenção e faria qualquer coisa para consertar as coisas, eu caía nisso e dizia a ela que ajudaria da maneira que pudesse. Em retrospecto, foi tão estranho e hipnotizante ver esses vislumbres da pessoa que eu costumava conhecer, voltando para mim em tanta dor óbvia. E assim, toda vez que ela me dizia, com o rosto sério, alguns dias após pedir desculpas, que não tinha a intenção de pedir desculpas e só tinha dito aquilo para me manipular, e que tinha fingido as lágrimas, doía muito mais, tendo acabado de ver esses vislumbres da pessoa maravilhosa que conheci por 8 anos. Eu fiquei tão perdido tentando ajudá-la durante esses momentos isolados de normalidade que perdi a conta de quantas vezes ela abruptamente mudou completamente sua atitude em relação a mim. Foi só recentemente que fui contar. 15 vezes que ela alternou entre me dizer que me amava e que havia aprendido com seu erro e mal podia esperar para me abraçar novamente, e me dizendo que não tinha arrependimentos, nunca me amou, e que só estava me manipulando o tempo todo. Em um ponto durante um de seus dias de normalidade, ela me disse que, quando pensava em como tinha me tratado, sentia como se tivesse sido sequestrada por alienígenas e substituída por um sósia, como se tivesse assistido a uma versão maligna de si mesma destruir minha vida enquanto ela assistia impotente do espaço. E então,
Quando a liguei alguns dias depois e ela começou a gritar comigo por não ser bom o suficiente e me contar que estava ocupada com seu parceiro do caso, com quem ela havia jurado que tinha terminado apenas 2 dias antes, eu a lembrei da história dos alienígenas. Ela me disse que não se lembrava de ter me contado isso, que nunca diria algo tão bobo, mas se o tivesse feito, teria sido apenas para me manipular. Nunca fui vítima de abuso antes disso, então demorei muito mais do que gostaria de admitir para perceber o que ela estava fazendo comigo. Sempre pensei que, quando via outras pessoas sendo tratadas tão mal, pensava, uau, nunca deixaria isso acontecer comigo. Mas quando eu estava realmente nessa situação, tudo o que eu conseguia pensar era em como poderia ajudá-la. Sempre tento ver o melhor nas pessoas, e até onde sei, esta é a primeira vez que alguém próximo o suficiente para mim para saber, de propósito, se aproveitou disso para continuar me machucando sem a intenção de parar. Ainda parece tão estranho, como se eu tivesse alucinado os últimos 8 anos da minha vida. Mas dei entrada no divórcio esta semana. Não respondi à última ligação dela. Eu sabia exatamente como teria sido, os pedidos de desculpas, jurando que faria as coisas melhorarem, que me amava muito. E depois, alguns dias depois, os gritos, o abuso e dizendo que eu não era bom o suficiente para ela e que nunca tinha me amado.